Sabe aquele momento da vida que você para, olha ao redor e se pergunta: o que eu tô fazendo aqui? Será que eu tô só perdendo meu tempo? Eu já me senti assim, óbvio, muitas vezes na minha vida, principalmente porque a gente tem tendência a achar que a vida é uma linha reta, né? A gente separa os momentos da nossa vida que a gente tem que fazer tal coisa de acordo com a sociedade. E se algo fugir dessa linha de raciocínio, a gente sente que eu não tô aonde eu deveria estar e eu estou perdendo meu tempo. Então, assim, por exemplo, eu trabalhei como babá durante 4 anos aqui na França. Então, assim, eu tinha acabado de me formar no Brasil, saí do Brasil para vir ser babá na França. Uma coisa que não tinha nada a ver com a minha profissão, com aquilo que eu tinha estudado, com o meu diploma, etc. Então, muitas vezes nesses 4 anos, principalmente no terceiro e no quarto ano, porque no primeiro ano ainda tudo era meio que mil maravilhas, intercâmbio e tal. A partir do terceiro ano e no quarto ano foi pior, eu tava só com esse sentimento de, tá, o meu intercâmbio já acabou, né? O intercâmbio, na verdade, era só 2 anos, os outros 2 anos suplementares, eu tava só meio que enrolando ali. E eu pensei, tá, o tempo tá passando, não estou evoluindo na minha carreira, não tô usando tudo que eu estudei, será que eu fiz a coisa certa? Tô fazendo o que aqui, né? Tô perdendo meu tempo. Foi muita terapia para poder tentar entender o que era coisa na minha cabeça, o que era pressão da sociedade e o que era, de fato, os fatos reais da minha vida. Eu confesso que com o tempo eu aprendi a olhar para essa fase com outros olhos. Eu entendi em algum lugar que eu tava assim construindo coisas importantes, aprendendo uma nova língua, ganhando confiança, entendendo melhor a cultura desse novo país que eu estava vivendo. E tudo isso foi essencial para eu poder dar os próximos passos na minha vida que eu tinha como objetivo. Porque uma coisa é a pressão da sociedade, outra coisa é os seus próprios objetivos pessoais. Então, nesse episódio, eu quero falar com você sobre isso, essa sensação de estar parado, sabe? Desviando do caminho. Será que a gente está mesmo perdendo tempo? Ou será que a gente está se preparando, criando bagagem para o que vem depois? Então, vamos refletir sobre isso. A primeira coisa que eu queria falar eu quero aprofundar um pouco sobre o que eu falei nessa introdução, sobre a pressão social e a comparação constante que a gente tem. Eu acho que isso piorou muito na era das redes sociais, em que a gente pega o nosso telefone, a gente entra no Instagram, a gente vê que fulano de tal tá vivendo a melhor vida dele, que ele tá realizado, que seja num casamento ótimo, tendo filhos, seja num diploma, seja financeiramente, viajando, enfim, várias esferas aí da nossa vida, a gente olha pra ele e fala, esse cara vive, esse vive. E eu sei que, inclusive, muita gente pensa isso de mim. Nossa, ela saiu do país, tá vivendo a melhor vida dela lá fora, fazendo carreira e tal, viajando. Enfim, a gente tem tendência a olhar a vida perfeita de alguém no Instagram e se comparar. E achar que essa vida dessa pessoa é perfeita, etc. E a gente deveria estar naquele lugar, porque a gente criou na nossa cabeça essa sensação de a tal idade eu tenho que estar nesse lugar, a 30 anos eu tenho que estar casado e ter comprado uma casa com 35 e ter já tido 3 filhos, etc. A gente coloca essa pressão meio que da sociedade, dizendo eu tenho que fazer as coisas nessa ordem, nessa idade, nesse tempo e etc. Em seguida a gente tem a cultura da produtividade e do progresso visível, ou seja, eu tenho que fazer e tenho que mostrar, senão não conta. Muita gente, eu tinha começado um projeto de mostrar que eu tava indo pra academia e tal. De repente, eu me questionei por que eu tô mostrando isso, parei de mostrar. E muita gente falando, não mostra mais, parou de ir, né? E eu achei engraçado essa parte, assim, de as pessoas acharem que uma vez que você parou de compartilhar alguma coisa, é porque não deu certo, porque você parou de ir e etc. Porque é isso, a cultura da nossa produtividade é a cultura do progresso visível. Eu só mostro aquilo que tá dando certo, e se tá dando certo, eu tenho que mostrar.
E é isso, né? Tipo assim, é cultura de mostrar pras pessoas onde eu tô e o que eu tô fazendo. Eu acho que não é... Essa cultura de mostrar não é nem uma nova coisa que aconteceu. Eu acho que na sociedade, desde sempre, tinha esse negócio de status, né? De mostrar. Eu tenho, sei lá, nas épocas lá, eu tenho uma fazenda, eu tenho vários animais, eu tenho, sei lá. Eu acho que é uma coisa que é do ser humano de ter que se sentir superior ao outro, né? Em algumas esferas. Eu acho que só piorou essa parte da gente se sentir mal, porque agora nas redes sociais a gente não tem mais acesso só àquelas pessoas ali do nosso bairro. A gente tem acesso ao mundo. A gente vê a pessoa lá do outro lado do mundo vivendo coisas que a gente gostaria de estar vivendo. E, enfim, a gente, né, entende e se projeta. E aí, em seguida, a gente tem também as expectativas irreais. Como eu falei antes, a gente achar que a vida é uma linha reta. Tipo assim, eu vou... Sabe aquela história de nasce, cresce, reproduz e morre? O ciclo de vida de um animal. É isso, a gente acha que a vida é assim. Nasce, cresce, reproduz, faz carreira, compra uma casa e morre. E tipo assim, isso de achar que a vida é uma linha reta faz com que a cada vez que a sua vida não for uma linha reta, ou seja, eu fui babá por 4 anos, isso não estava na minha programação de vida. Você fica se sentindo deslocado, você fica se sentindo incorreto, você fica sentindo que você está, de fato, perdendo o seu tempo porque você não deveria estar nesse lugar que você está. Então, assim, essas coisas assim, cara, é muita terapia, tá? É muita terapia para você entender o que vem da onde, por que vem, por que eu tô tendo esse pensamento, me sentindo assim, como que eu posso fazer para não me sentir mais assim e etc. A gente tem muito essa falta de reconhecimento interno e externo. Então, às vezes, vai ter o reconhecimento externo de tem uma pressão da sociedade. Então, hoje eu sinto uma pressão da sociedade, por exemplo, em relação a ter filhos. Eu já tenho 30 anos e é óbvio que essa pressão da sociedade já tá assim. E aí? E aí? E os filhos? Por que o útero? Por que o corpo? Por que não sei o quê? E assim... É claro que se eu parar pra pensar 2 minutos, eu sei que 30 anos eu ainda tenho tempo, biologicamente falando, né? Eu tenho tempo. Na Europa, a média de idade de ter filho é 35, 36. Então é uma média bem mais velha do que no Brasil. Se não, tem outras opções, tem adotar, tem simplesmente não ter filhos. Então, assim, eu tenho esse tempo, só que a pressão da sociedade, as perguntas, etc., fazem com que eu me faça perguntas, sabe? Com que eu duvide de mim. E às vezes eu entro nessa noia de... Eu chego a me perguntar, será que eu tenho que sabe, me desesperar, ter filho logo esse ano e tal? Sendo que eu não tô preparada, sabe? Tipo assim, eu ainda tenho coisa pra fazer na parte da minha carreira. Eu ainda tenho coisa pra fazer na minha vida pessoal, de viagem, de projeto que eu tenho. E não dá, sabe? Não é o momento pra eu ter filho esse ano. Mas assim... Só que eu sei que a sociedade tá me pressionando porque eu tenho 30 anos. Então, esse lance do interno e externo é assim, um influenciando o outro. Quando o externo vem, faz com que o interno, né, se pergunte, se questione, tenha dúvidas, enfim. E aí é nesse momento que a gente começa esse tanto de pergunta na nossa cabeça. Será que eu não tô aqui perdendo meu tempo trabalhando ao invés de estar fazendo filho com 30 anos? Esse tipo de pergunta, sabe? Que a gente não deveria, porque assim, né? Não preciso nem explicar pra vocês que já conhecem esse podcast, já conhecem o meu surtos sobre o tempo, né? O tempo de quem? No relógio de quem que tá contando que eu estou atrasado com 30 anos? Enfim. Então, assim, como que eu fiz... né, no 3º ano, já no início do 3º ano, como que eu fiz pra falar, tá, como que eu tô perdendo, será que eu tô perdendo meu tempo, não tô, o que, sabe, tipo assim, como que eu fiz pra conseguir ainda fazer o 3º ano e o 4º ano, porque muita gente hoje, quando sabe que eu fui babá por 4 anos, a pessoa pergunta, nossa, não sei como você aguentou e tal, porque realmente, se não é a sua profissão, é muito difícil, você, tipo, eu sou formada em administração, tipo assim, não tem nada a ver com a minha profissão. Então, quando isso acontece, você fica, né, tipo, muita gente fica, cara, como que você conseguiu, que, né, tal, enfim. E o que eu fiz foi, eu tive que primeiro aprender a identificar de onde estava vindo e em seguida me fazer a boa pergunta que é, o que você realmente está aprendendo nesse momento? É isso, porque
como eu falei sobre essa parte do, né, estar em outro país e tal, foram 4 anos que realmente eu não estava pensando no objetivo carreira ou qualquer outra coisa, mas foram 4 anos em que eu estava aprendendo o idioma, né, que eu estava, como eu disse, aprendendo várias outras coisas, fiz projetos na internet, aprendi sobre crianças, isso também, né, falando fora da carreira. Aprender sobre criança estava me ajudando também para quando eu quisesse ser mãe. Então eu conheci muitos métodos, eu aprendi, li livros sobre educação infantil, fiz curso. Então muitas coisas que eu aprendi e que eu tenho certeza que eu vou tirar de letra a maternidade, porque eu sei lidar com coisas, né? Foi assim um estágio e um intensivão sobre isso. Então em todas as esferas da minha vida, seja na maternidade, seja nesse lance de carreira, em algum lugar eu estava aprendendo alguma coisa sobre e implementando, incrementando, digamos assim, a minha vida, sabe? Me preparando para algo depois. Então, aprender o idioma era o básico, assim, para eu poder fazer a minha carreira na França, sabe? Então, foram momentos necessários. Outra coisa que eu aprendi muito foi sobre resiliência, sobre inteligência emocional. Então foi quando eu fiz mais a minha terapia, eu me concentrei bastante em mim, eu construí paciência, enfim, né, muitas coisas. Então você pode estar aprendendo isso, você pode estar aprendendo a, de repente, criar rede de contatos que podem abrir portas no futuro, ou, enfim, conhecer melhor o país, a cultura, as pessoas, ou simplesmente uma etapa que você está tirando um tempo para ter um respiro antes da próxima etapa. Então, assim, muitas coisas podem estar contribuindo para você achar que você está perdendo esse tempo, mas com certeza você está usando esse tempo para aprender alguma coisa. O pulo do gato aqui é se perguntar o que é que eu estou aprendendo. Então, por exemplo, tá limpando casa, não é a sua profissão, né? Tipo, normalmente você, sei lá, é formado em outra coisa, tá limpando casa por enquanto, para fazer um dinheiro. Só que aí, quando você se dá conta, você aprende várias coisas, você conhece gente, sei lá, aprende a falar com gente de todas as classes, e aí você vai fazer uma entrevista na área que você vai trabalhar, e aí você já sabe falar com qualquer pessoa, de qualquer nível social, não tem vergonha, aprendeu isso e tal, aprendeu a lidar, né, com pessoas, enfim, de diferentes idades e etc. Então, sempre, por mais que seja difícil de achar qual é o seu aprendizado, dá pra a gente conseguir entender que tá servindo pra alguma coisa. Sempre tá servindo pra alguma coisa. É sempre aprendizado, sabe? E às vezes a gente nem tá querendo aprender, mas a gente precisa de uma preparação pra alguma coisa maior depois, sabe? Então, como ressignificar o que você tá vivendo agora? Na prática. Anotar, por exemplo, semanalmente, o que é que eu estou aprendendo com essa fase, sabe? Tipo assim, por exemplo, perguntas que você pode fazer. O que essa experiência me ensina? Como que ela pode contribuir para o que eu quero ser no futuro? E se isso for parte do caminho, né, que se você conseguir identificar que isso é parte do seu caminho, que isso vai te levar em algum lugar, porque tem pontos, né, como eu falei, aprender a língua, enfim, não é um desvio da onde você tem que chegar, não é um desvio, é o caminho que você tem que fazer para chegar onde você quer chegar, sabe? E às vezes esse caminho vai ser mais longo que o normal, sabe? Eu ter feito 4 anos de ser babá aqui na França para aprender o idioma, eu poderia muito bem ter aprendido esse idioma enquanto eu estava na faculdade no Brasil. Fiz 4 anos de administração, poderia ter feito 4 anos de francês e já chegado aqui na França, sabe? Mas não ia ser experiência completa. Primeiro que eu não ia ter tido a oportunidade de ter visto aqui. Se eu já chegasse já pronta para o mercado de trabalho, ia ser mais difícil. Então, assim, muita coisa que eu fui aprendendo e que eu com certeza não teria conseguido. Também não teria conseguido me dedicar 4 anos de francês no Brasil, porque a minha faculdade me consumia de uma forma absurda, né? Tipo assim, estudava à noite, durante o dia eu fazia estágio, enfim. Então, de qualquer forma, a gente sabe que essa experiência, ela ensina.
E se você estiver numa fase que você não consegue responder essa pergunta sobre o que você tá aprendendo sobre isso, tipo assim, não consegue achar a ligação que vai te trazer pra essa calma no seu coração, é porque talvez esteja chegando a hora de você mudar. E aí, talvez você tenha que identificar, tá? É zona de conforto ou de fato eu estou aprendendo alguma coisa? Porque no meu 4º ano de babá, foi a pergunta que não quer calar, né? Na minha cabeça. Será que é só zona de conforto? Porque eu já conheço essa cidade, já conheço essas pessoas, já conheço essas crianças. E se eu for sair daqui para entrar no mercado de trabalho, para fazer um mestrado, vai ser muito, muito fora da minha zona de conforto? Essa foi a questão que pairou no ar. Então, assim, também foi muita terapia para entender. Ok, estou progredindo ou estou só na minha zona de conforto? Quando eu entendi que, eu já tenho um nível o suficiente de francês, eu já aprendi o suficiente sobre mim, sobre o que eu queria aprender, eu já me conectei, eu preciso agora me mexer, sabe? Então, os sinais de que você realmente precisa sair desse lugar e seguir em frente é quando não tem mais o que aprender, o aprendizado ele já aconteceu e você, né, ou não tem mais o que aprender, ou o aprendizado agora, a partir de agora, ele vai ser muito lento, que nem valeria mais a pena você estar nesse lugar. Ou quando começa a afetar muito a sua saúde mental, então, né, quando você realmente ou está se fazendo muita pergunta, ou de fato não está feliz nessa situação. E, enfim, a diferença, você tem que identificar essa diferença entre plantar, que aí você tem que estar ali esperando a colheita, ou só ficar ali estagnado mesmo, não cresce, não caga e não sai da moita, sabe? Então, o ideal, assim, é você conseguir, se você não consegue se autoavaliar, é você conversar com alguém de fora, sabe? Um amigo ou até a sua terapeuta, para você conseguir identificar e entender, eu que não tô conseguindo enxergar, será que ainda de fato tem alguma coisa pra mim? Ou de fato eu preciso, enfim, avançar, sabe? Enfim, eu queria convidar vocês a refletir sobre momentos da sua vida que você pensou, nossa, cara, isso aqui é uma baita perda de tempo. E que em algum momento você usou essa informação pra um aprendizado, sabe? Eu consigo ver muitas coisas na minha cabeça, tipo assim, até muitas vezes na faculdade mesmo, quando eu tava ali fazendo meu diploma, eu pensei, cara, se eu não trabalhar com isso, a perda de tempo que vai ser... De fato, hoje eu não trabalho com isso, mas não trabalho, né, com administração, mas o meu diploma de administração me ajudou a entrar no mestrado aqui. Então, sabe, tipo assim, se eu não tivesse um diploma no Brasil nessa área, eu não poderia fazer o mestrado que eu fiz aqui hoje, entendeu? Eu não poderia hoje ser formada aqui na França no mestrado, eu teria que começar aqui do zero na carreira e tal. Então, mesmo que às vezes você não entenda muito, com certeza foi um caminho andado que te levou em algum lugar. Isso é certo, com certeza foi um caminho andado que te levou em algum lugar. E se você analisar, você consegue achar. E é isso, assim, tipo, nem todo progresso ele é visível de fora. Às vezes, a maior construção, ela acontece dentro, sabe? No invisível, no silêncio. E a gente precisa, ter essa visão de que não estou perdendo tempo, estou construindo algo. Até em relação à vida amorosa, né? Eu não falei muito aqui, mas eu já vi exemplos, já vivi também, em que você tem ali um período, né, sei lá, que você tá ali só ficando com a pessoa. Eu conheço muitas amigas que viveram isso, depois construíram de fato um relacionamento com essa pessoa, onde foi pra uma esfera muito mais séria, né, de, enfim, casamento depois e tal, mas que ali nos primeiros meses, ou até no primeiro ano inteiro, ou até mais, foi mais um negócio lento, assim, não sabe direito pra onde tá indo, né? Então, assim, tendo uma paciência a mais. O que eu quero trazer de conclusão é que, às vezes, você pode não entender o porquê que você tá fazendo tal coisa, porque você não vê o que isso tá você não consegue enxergar o que isso tá te agregando, né? Por que isso aqui, né? Por que eu tô insistindo nisso aqui que não tá me agregando em nada? Será que isso tá me agregando ou não? Será que eu tô aqui perdendo meu tempo? Não. E, às vezes, você não entende. Mas se você sente no seu coração que você precisa viver aquilo, ou vai servir para alguma coisa, ou vai ser aprendizado. Isso é certo. Ou vai servir, ou vai ser aprendizado.
De qualquer forma, a gente precisa de aprendizados para poder seguir na vida. Se a gente não tiver aprendizado, a gente não consegue, literalmente, avançar na nossa vida e progredir. Então, é isso, assim, tipo assim, se você já achou que estava perdendo tempo, se você já achou que não entendeu muito bem no início o que estava acontecendo, mas você teve paciência o suficiente, porque aqui a nossa palavra é paciência, sabe? Não entendi direito por que eu tô fazendo aquilo, mas eu tô fazendo, eu tô tendo paciência, porque eu sinto que eu tô construindo alguma coisa. Então é isso, tipo, constrói, dá o seu melhor, porque no fim das contas, você vai chegar em algum lugar. Se você realmente deu tudo de si e mesmo assim você achar que, cara, isso aqui não tá me agregando, não tá indo pra lugar nenhum, aí de fato é aquele negócio de avaliar e falar, tá, ou isso aqui eu tô só insistindo e dando de cara no muro, ou já chegou o meu limite de aprendizado e agora eu preciso avançar pra outra etapa. A vida é complexa, meus amigos, mas é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse surto de hoje. Lembrando que tem sempre leitura complementar aqui na descrição, tá? Tem alguns livros, algumas coisas legais para vocês lerem. E é isso. Até a próxima. Tchau!